O comitê entendeu que a evolução da pandemia, analisada a cada 7 dias, traz uma instabilidade, principalmente considerando a disparidade entre a data do evento e o dia da notificação, e assim, a partir de agora, tanto no numerador como no denominador, nós vamos ter no numerador os 28 dias atuais e no denominador os 28 dias imediatamente anteriores para fazer a evolução, para determinar a evolução da doença. Isso minimiza a distorção na definição dos indicadores de classificação em fases, que é gerado principalmente pela oscilação entre as datas do evento e da notificação ao sistema. Ele dá mais estabilidade para o gerenciamento das atividades e evita até um ping-pong entre cores dentro da mesma região. Então, isso facilita o trabalho, facilita a programação daquela determinada região, naquela determinada cor. Isso nós consideramos uma evolução bastante importante dentro do Plano São Paulo. A segunda alteração que foi proposta pelo Comitê de Saúde e aceita pelo Comitê Gestor é uma recomendação de unificação da DRS-1, da reunificação da DRS-1, Divisão Regional de Saúde 1, que abrange toda a região metropolitana de São Paulo, que foi desmembrada no início da pandemia, quando havia necessidade de organizar o sistema de atendimento de saúde de todas as regiões de maneira individual. E hoje, passado já quase 6 meses do Plano São Paulo, houve uma mudança nessa realidade, menos de 42% dos leitos estão ocupados. Existe uma distorção em relação à cidade de São Paulo que precisa ser corrigida. A cidade de São Paulo é uma referência médica da América Latina, é a cidade onde concentra o maior número de pacientes graves e onde o maior número de pacientes do município, da região metropolitana, do interior e de outros estados procuram atendimento, principalmente quando eles estão numa situação mais grave. Então, a mortalidade da cidade de São Paulo ela é maior, a letalidade da cidade de São Paulo também é maior do que todo o estado, porque concentra na cidade de São Paulo os casos mais graves e assim sacrifica os indicadores da cidade. Por isso que nós achamos bastante razoável essa reorganização, restabelecimento da DRS-1 como ela era originalmente. É o seguinte. Então, só lembrando das fases do Plano São Paulo, a fase vermelha, que é a fase de alerta, a fase 2, que é a fase de controle, a fase 3, que é a fase de flexibilização, e pela primeira vez nós temos um número de regiões, 76% da população do estado de São Paulo, na fase verde, que não é ainda a fase normal. A fase verde ela é um pouquinho mais flexível, ela é uma abertura inicial em relação à fase amarela, mas ela está bem distante ainda do que nós chamamos de fase azul, que nós estamos estudando ainda quais vão ser os critérios que nós vamos utilizar para definir essa fase. Um dos critérios da fase azul é se tiver a disponibilidade de vacina e toda a população estiver vacinada. E outro critério é se tiver um número de casos bem baixo, semelhante ao que acontece com H1N1, com repercussão muito pequena para a sociedade e que pode aumentar o número de atividades ou pode voltar a uma fase que nós chamamos de fase normal, controlada. Então é importante entender que nós continuamos em quarentena, que nós precisamos, como o governador mencionou, continuar tomando todo o cuidado, independente da fase que nós estamos, até alcançar a fase azul, que nós chamamos de fase 5. Muito obrigado.